Bom, gente, então, boa noite. Estamos iniciando essa segunda conferência desse terceiro encontro brasileiro de formação humana, né? Houve já duas edições. A segunda edição foi realizada o ano passado, os anais, e tanto virtualmente quanto também a programação existente. A gravação dos encontros estão disponíveis em nosso website, com link para o nosso canal no YouTube, e nessa terceira edição a gente também está fazendo do mesmo modo. Essas gravações ficarão disponíveis. Ontem tivemos a abertura do nosso evento com uma palestra sobre espiritualidade e formação humana com o professor Fernando Royol, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco. Foi muito bom o evento, e hoje estamos dando continuidade com a conferência Por um Espiritismo de Libertação Social, uma crítica ao conservadorismo espírita no Brasil, que será proferida pelo professor Luiz Signates. Amanhã, quarta-feira, teremos, no período da tarde, uma sessão de comunicação oral com um trabalho acadêmico sobre a temática da formação humana, e na quinta-feira encerraremos a nossa semana, o nosso encontro com a conferência do professor Lindbergh Castro, que será a morte da metafísica espírita no meio espírita brasileiro, né? Para a conferência dessa noite, aqui nós temos a alegria, a honra, o prazer de ter conosco aqui uma pessoa extremamente capacitada, experimentada no tema, e que, com certeza, irá contribuir muito para o nosso entendimento dessa temática de hoje. O professor Luiz Antônio Signates Freitas, né, normalmente chamado Luiz Signates, ele é pesquisador produtividade do CNPq, é professor titular da Universidade Federal de Goiás, onde atua no mestrado e no doutorado em comunicação, bem como é docente associado do mestrado e doutorado em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Leciona também nos cursos de jornalismo de ambas as instituições. Ele realizou pós-doutorado em Epistemologia da Comunicação pela Unicinos e é doutor em Ciências da Comunicação pela USP, concluída em 2001, mestre em Comunicação pela UNB, concluída em 1998, especialista em Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás, concluída em 96, e graduado em Comunicação Social e Jornalismo também pela Universidade Federal de Goiás em 1983. É fundador e membro das Academias de Letras de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. É sócio proprietário do Instituto Signates, Consultoria, Pesquisa e Editoração Limitada. É pesquisador cooperador da Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, a AEPOS. É cooperador da Associação Brasileira Espírita de Defesa dos Direitos Humanos e Cultura da Paz, ABREPAZ. É delegado da CEPA, que é a Associação Espírita Internacional. Coordena alguns núcleos de pesquisa, entre eles o grupo de pesquisa interdisciplinar sobre o espiritualismo brasileiro e internacional, Interespírito, pela PUC de Goiás. No campo científico da comunicação, ele atua principalmente nas temáticas ecologia da comunicação, epistemologia e metodologia da pesquisa em comunicação, comunicação e política, comunicação e religiosidade, comunicação e cidadania, e comunicação e teoria social crítica. Na área de ciências da religião, ele dedica-se ao estudo do espiritualismo brasileiro com enfoques ecológico, antropológico, sociológico e comunicacional. É autor de 8 livros, entre eles o Fundamentos para uma Teoria Social Espírita, publicado pela EPOS em 2023. Como vemos, uma pessoa extremamente gabaritada, uma autoridade realmente acadêmica e intelectual no assunto de hoje.
Então, sem mais delongas, com muita alegria, com muita honra, passo a palavra ao professor Luiz Signatis, passa o tempo e como achar melhor, professor. E, desde já, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Eu queria fazer todo esse agradecimento a vocês, assim, a oportunidade de dialogar a respeito dessa temática, não somente a questão do conservadorismo espírita, mas a ideia de um espiritismo de libertação social, ou um espiritismo progressista, como tem sido chamado pela própria comunidade espírita, é uma ideia que me toca muito no coração, apesar de eu não me vincular mais como um adepto do espiritismo. Hoje eu sou um estudioso do espiritismo. Mas, ao longo de minha história, o que não está aí nesse currículo acadêmico é que eu fui espírita de 1976 até 2001. Espírita praticante mesmo. Cheguei a ser vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, eu sou hoje, um daqueles autores, um daqueles pesquisadores que investiga o movimento espírita brasileiro, tendo um conhecimento semelhante ao de um adepto relativamente instruído. Eu conheço o espiritismo com profundidade e isso me traz uma possibilidade muito legal de estudar com profundidade esse movimento e de efetuar a crítica, na necessária crítica histórica e social a ele, que é aquilo que eu tenho feito a partir do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC de Goiás, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, da qual eu sou professor há aproximadamente 15 anos. Bom, pessoal, a temática, assim, há várias possibilidades de abordagem. Eu vou tentar sintetizar essas possibilidades, que é, primeiro, uma possibilidade de interpretação histórica, quer dizer, o espiritismo brasileiro, ele tem características pesadamente conservadoras? Sem dúvida nenhuma, tem, e há exemplos bastante específicos que comprovam isso. E há razões históricas para isso. Então, uma das portas de entrada para a compreensão da dinâmica conservadora, do conservadorismo espírita, é a compreensão histórica. Como é que surge o espiritismo no século XIX na França, como é que ele se estabelece no Brasil, as lutas que foram empreendidas ao longo do século XX, e como é que ele se institucionaliza de fato na virada da primeira para a segunda metade do século XX, como uma organização, como uma movimentação religiosa de tipo tradicional e fortemente conservadora. Uma outra entrada é nós investigarmos os processos de contradições e de conflitos que aconteceram muito recentemente, especialmente durante e depois da eleição de Jair Bolsonaro no Brasil, que foi quando houve um conflito público bastante acentuado na internet, dentro do movimento espírita, e que deu início a um movimento minoritário dentro do espiritismo, que hoje tem ganhado força, e que se autodenomina movimento espírita progressista. Então, uma outra entrada é esse viés que nós estamos hoje estudando e participando dele, que eu estou estudando com profundidade para identificar as possibilidades justamente da temática que vocês me convidaram para falar, a questão do espiritismo e libertação social. Então, eu vou tentar trabalhar rapidamente essas duas questões, bordejando apenas os pontos principais, e depois, durante a conversação, eu gosto mais da conversa do que da fala monológica, até por ser da área de comunicação e por estudar essas coisas. Então, eu vou fazer um resumo dessas duas vertentes, trabalhando só os pontos principais, e depois, no diálogo, caso vocês queiram aprofundar um ou outro, acentuar um ou outro ponto, eu fico à disposição. Né?
Muito bem. O espiritismo nasceu no século XIX, na França, depois de uma movimentação bastante agressiva, bastante nítida, de eventos de natureza espiritual que começaram nos Estados Unidos, nos anos 40 do século XIX, e navegaram para a Europa e lá também tomaram conta da Europa, que foi um movimento iniciado, que entrou para a história como sendo o evento das Irmãs Fox, na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, quando duas irmãs começaram a dizer que haviam manifestações espíritas, manifestações estranhas dentro da casa, e essas manifestações eram batidas e tal, e isso foi verificado pelas pessoas que moravam lá, e acabou que isso virou uma febre de discussão e de eventos, de manifestações, e o próprio fenômeno se dizia manifestações de mortos, de pessoas mortas. Isso tomou conta dos Estados Unidos, virou uma grande discussão na imprensa dos Estados Unidos na época. Isso foi para a Europa, e na Europa se tornou uma brincadeira de salão, que foi a brincadeira das mesas girantes. La table tournante, que é as mesas girantes. As pessoas, no final dos saraus e das festas, se reuniam em volta de mesas, colocavam as mãos em cima das mesas e ficavam esperando que a mesa se movesse. E, em alguns casos, a mesa se movia e até, a partir de batidas, de pancadas, começou a criar uma codificação, e essas pessoas passaram a se comunicar com os espíritos dos mortos. Nessa época, isso era considerado uma brincadeira de salão que tomou conta de boa parte da Europa da época. No entanto, alguns intelectuais, entre os quais aquele que terminou sendo o fundador do Espiritismo, que foi um professor lyonês que morava em Paris, chamado Hippolyte Léon de Mézard-Rivail, conhecido como Allan Kardec, o pseudônimo que ele utilizou para a publicação das obras dele, ele começou a estudar esses fenômenos e consultar os espíritos, e, a partir dessa consulta dos espíritos, ele fundou uma instituição, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era uma instituição de caráter científico que buscava fazer experimentação com esses fenômenos. Ele dialogou com essas entidades desencarnadas através de médiuns e aplicou conceitos e criou conceitos e montou aquilo que se tornou depois a doutrina espírita, a partir dos livros que ele publicou e que se tornaram, na época, para os termos da época, verdadeiros best-sellers. Especialmente o primeiro livro que ele publicou, que foi o primeiro livro de grande sucesso que ele publicou, que foi o Livro dos Espíritos, foi lido na Europa inteira, virou objeto de comentário. O Allan Kardec passou a frequentar o palácio do então imperador Napoleão III. A vida política da França era muito conturbada naquela época, e com isso surge o espiritismo como doutrina e como projeto científico. No século XIX, na França do século XIX, esse projeto, as ideias de Allan Kardec, elas se alinhavam bastante ao que depois se tornou conhecido como socialismo utópico, que era uma preocupação burguesa específica, a burguesia ainda com aquele tom de classe revolucionária na Europa do século XIX, preocupada com o processo de empobrecimento das populações operárias que eram contratadas pela Revolução Industrial, pelas indústrias fundadas durante o processo da Revolução Industrial. Que houve um surto de riqueza muito grande na França daquela época, e a esse surto de riqueza correspondeu também um êxodo rural bastante significativo, tanto na França, quanto na Inglaterra, quanto na Alemanha, nos principais países europeus, e mais numa conformação social que impressionou os próprios burgueses, os próprios liberais daquela época, que inicialmente achavam que aquela expansão industrial, que aquela expansão de riqueza ia gerar uma abundância para todas as pessoas.
E, no entanto, nas periferias das cidades, depois do êxodo rural, que aconteceu na Europa, as periferias das cidades estavam extremamente empobrecidas. Os operários que trabalhavam nas fábricas não tinha direito trabalhista nem nada, era um regime muito explorador e com risco de vida, com insalubridade, e aquilo espantou os próprios vários dos pensadores liberais da época, que passaram a criticar e a buscar uma forma de sociedade que fosse mais igualitária e que resolvesse o problema daquela miséria que era criada. A sensação que eles tinham é que não foi para isso que nós fizemos a Revolução Francesa, não foi para isso que nós derrubamos a monarquia e isolamos o clero, não foi para criar uma sociedade em que a desigualdade, em que a pobreza seja tão grande. Então, os socialistas utópicos, que foram os primeiros pensadores que tentaram enfrentar esse problema, eles acreditavam que a solução para o problema era um processo de educação das pessoas. Você educar o burguês rico para que houvesse a distribuição da riqueza. Isso depois foi criticado pelo Karl Marx, e o Marx e o Engels deram um nome que se tornou depois pejorativo para esses intelectuais, eram socialistas utópicos. O espiritismo se vinculava muito a essas ideias socialistas utópicas. Ele tinha um pensamento progressista para os termos da época, um progressismo liberal para os termos da época, muito voltado para condições espirituais, a educação das pessoas para que a sociedade se tornasse uma sociedade evoluída, uma sociedade melhor, e isso afinava com aquelas ideias que os supostos espíritos desencarnados estavam trazendo através dos médiuns para os grupos mediúnicos, se formavam, inclusive, sobretudo, para o Allan Kardec. Muito bem, por razões históricas, o espiritismo, ao longo do século XIX, depois da morte de Kardec, ele entra num declínio, e até os anos 20 do século XX, ele já praticamente desaparece na Europa. Existem algumas explicações históricas para isso. Mas a verdade é que ainda no século XIX, quando Kardec ainda estava vivo, os livros dele não só percorreram a Europa, como viajaram de navio para outros países, inclusive vieram para a América, para o Brasil. E no Brasil, essa movimentação ela foi recebida, o espiritismo foi acolhido por religiosos, em geral, católicos. Boa parte deles religiosos com uma formação católica muito forte. E, como todos nós sabemos, no Brasil, a laicidade do Estado, aquele movimento de laicização, ele não acontece no Brasil, pelo menos não nos mesmos termos que ele vai acontecer, que ele aconteceu na Europa. Então, nesse contexto, no final do século XIX, nasce o espiritismo no Brasil, trazido por religiosos católicos e não católicos, normalmente pertencentes às elites das cidades do eixo Rio-São Paulo e de algumas cidades do Nordeste do país. E aqui no Brasil ele ganha esse formato de uma religião caridosa, animada por esse socialismo utópico que vinha da França, na época, muito na esteira de uma religião positivista, ao sabor lá das ideias do Augusto Comte, e aqui ele se conforma dessa forma. Né? Quer dizer, era um país desigual, não tinha nem de longe a vocação, pessoas, uma elite com vocação científica ou acadêmica, como tinha na Europa. Então, a acolhida que ele recebe é uma acolhida muito orientada para o campo da caridade, muito imitando as misericórdias católicas. Preciso que a gente se relembre que, no final do século XIX, na passagem do Império para a República, não havia ainda uma concepção de Estado do bem-estar social, não era o governo que cuidava das pessoas, mas sim a igreja que cuidava das pessoas pobres, e isso se transpõe para aquele movimento espírita inicial. Então, muito centrado na ideia de caridade, que era uma das coisas que animava bastante o movimento do socialismo utópico. Quer dizer, o burguês educado espiritualmente, ele abriria mão das suas riquezas
com preocupação social para a distribuição de renda. E ele faria isso atendendo por caridade as pessoas pobres. Então, o ideal da caridade ou da filantropia visitava muito a mentalidade espírita da época. No entanto, acontece no Brasil uma coisa que é interessante também. Com a eclosão da Revolução Socialista na Rússia, vários espíritas passaram a esposar ideais comunistas, né, sensibilizados pela ideia de que se tratava de uma evolução natural e inevitável da sociedade. Quer dizer, o marxismo, que também foi fortemente influenciado pela epistemologia positivista, ele vai inspirar boa parte dos espíritas dessa época. E é então que alguns conflitos específicos vão acontecer na vida social e religiosa brasileira e que passam a devagar dividir os espíritas e distanciar o ideário espírita hegemônico dos posicionamentos mais à esquerda. O primeiro fenômeno social histórico relevante me parece ser, sem dúvida, a percepção que os espíritas, na época, faziam das religiões negras e da sua proximidade com as práticas mediúnicas espíritas. O contexto cultural das grandes cidades já era, naquela época, de uma rejeição das práticas espirituais herdadas pelos escravos no Brasil, né, que eram, na época, muito inspirados numa antropologia racista, denominadas pejorativamente de feitiços, ou sociologicamente enquadradas como magia, e a magia como um conceito para diferenciar de religião, e a religião era a religião do branco, e a religiosidade, a espiritualidade dos negros eram magias, como uma forma de recusar a essas experiências espirituais a condição de religiões ou de religiosidades legítimas, né? Então, a relação dessas práticas com o recém-chegado espiritismo kardecista no Brasil surgiriam com os centros e terreiros de Umbanda. O primeiro registro histórico que nós tivemos desse encontro entre o espiritismo branco e as correntes que advinham das religiosidades já afro-brasileiras foi feito pelo sociólogo Renato Ortiz, num livro chamado A Morte Branca do Feiticeiro Negro, e na qual este professor ele conta a história do Zélio de Moraes, que era um dirigente de um centro espírita no Rio de Janeiro, na segunda década do século XX, e que ele efetuou o questionamento de que os espíritas nos seus centros espíritas só recebiam entidades brancas. E aí, neste centro espírita no Rio, ele passa a receber guias espirituais de caboclos e negros, num movimento em que ele afirma a presença espiritual de escravos, que foram depois cognominados como os pretos velhos, de índios, que foram depois os caboclos, né, e marginalizados da sociedade brasileira, como as formas espirituais da Maria Padilha, do Zé Pelintra e assim por diante. E que o Renato Ortiz ele vai falar que esse modelo da Umbanda sincretizada com o espiritismo ele vai constituir um empretecimento do kardecismo, mas, ao mesmo tempo, um embranquecimento de tradições africanas, constituindo, assim, segundo ele, uma religião efetivamente brasileira. Essa percepção ela já começa, desde o século XIX para o início do século XX, ser cognominada como baixo espiritismo, que é também um termo pejorativo, que vai se referir ao mesmo tempo à influência espírita e à inferioridade racial e de classe acusada dos negros. Essa conotação simbólica, ela, a meu ver, ela não deixa dúvidas em relação à forma como esse espiritismo kardecista brasileiro se constrói ao longo do século XX, muito vinculado a um sentimento racista e a episódios de preconceito de classe. Né? Aos cultos negros se dava a pecha de baixo espiritismo, ao kardecismo se denominava espiritismo de mesa branca, numa clara referência às toalhas brancas das mesas dos centros espíritas, e por contradição, não às vestes brancas dos médiuns umbandistas,
Mas, evidentemente, essa referência às mesas, às toalhas brancas, na verdade, era uma referência à cor da pele da hegemonia kardecista, né? O espiritismo elevado dos brancos de classe alta era claramente visto de forma diferente desse espiritismo subalterno e, portanto, baixo dos pretos pobres. O uso da denominação espírita, ela tinha ainda um componente histórico, teve ainda um componente histórico relevante. Os registros de pesquisa relatam que vários terreiros de Umbanda adotavam para si o adjetivo espírita, tenda espírita, terreiro espírita, não apenas por uma herança histórica lá do Zélio de Moraes, que é um centro espírita que passou a ter essa fenomenologia, mas também para escaparem da repressão policial sobre eles, uma vez que as práticas umbandistas elas estavam enquadradas como uma contravenção no Código Penal da época. Isso é relatado por vários historiadores e antropólogos da religião hoje, né? Durante mesmo a ditadura Vargas, quando recrudesceu bastante essa perseguição, os espíritas já gozavam de uma certa legitimidade, enquanto que os negros, as religiões negras, não, eram, se você queria criar um centro espírita, você ia no cartório e registrava uma associação. Se você queria fundar um terreiro de Umbanda, você tinha que se dirigir a uma delegacia que se chamava, na época, Delegacia de Tóxicos e Mistificações. E registrar um terreiro de Umbanda, você passava a ser fiscalizado pela polícia, para não ferir o Código Penal em relação a curandeirismo, em relação a misticismos e a práticas que eles consideravam sortilégios, magias e enganações e assim por diante. É interessante que, diante da perseguição, a gente observar que, historicamente, diante da perseguição às religiões negras nessa época, a reação dos espíritas foi típica. Eles não apenas não discordavam da qualificação de inferioridade das práticas de origem negra, como eles passaram a protestar pela utilização pelos terreiros de Umbanda do termo espiritismo para denominá-los. Os intelectuais espíritas à época, eles foram praticamente unânimes nessa posição. É uma coisa muito interessante isso, pessoal. Passaram a cada vez mais propugnar pelo que depois, historicamente, no espiritismo, passou a ser chamado como movimento pela pureza doutrinária do espiritismo, reivindicando que se escoimasse do movimento espírita as práticas estranhas, as práticas primitivas, que, segundo eles, contaminavam e distorciam o espiritismo. É interessante observar isso, porque nos textos escritos pelos espíritas à época, pessoal, não há uma única citação sequer em todos os livros, artigos publicados em jornais. O movimento espírita é um movimento muito literário, é uma religião do livro mesmo, uma profusão de literatura e de publicações de artigos e de jornais bastante significativa. Se a gente investiga os textos da época, nos textos escritos pelos espíritas, na primeira para a segunda metade do século XX, não há uma única citação, uma única referência sequer em protesto contra a repressão das religiões negras. Nenhuma. Mas existem livros inteiros, escritos e publicados, para combater essas religiões e negar a elas a possibilidade do compartilhamento da identidade espírita. Assim, isso mostrou claramente que a ideia de caridade, de generosidade espírita, ela tem um limite. Esse limite é a preservação da identidade espírita a partir de uma interpretação que se tornou hegemônica no espiritismo brasileiro, de fundo branco e orientado pela ideologia da classe média e das classes altas, a nascente burguesia brasileira. De forma que o movimento espírita, mesmo constituído por camadas altas, altamente intelectualizadas, é de longe o movimento mais intelectualizado do Brasil até hoje, demorou praticamente todo o século XX para perceber aquilo que a antropologia e a sociologia havia assumido, mesmo no Brasil, de maneira tardia, nos anos 30 para os anos 40, já havia assumido isso, que as culturas não são hierarquizáveis e que os negros e indígenas
os povos originários e os povos anteriormente escravizados nunca foram cultural ou religiosamente inferiores. Eu poderia dizer até que até hoje existem autoridades ou palestrantes ou intelectuais orgânicos do espiritismo tradicional e hegemônico brasileiro que ainda pensam dessa forma, de uma forma inspirada no racismo. E essa ideia racista, ela tem razões históricas, que depois eu posso, se vocês quiserem, entrar em detalhes. Mas o que vai acontecer, sobretudo no movimento espírita? No final do século, da primeira metade do século XX, ali pelos final dos anos 40, início dos anos 50, a Federação Espírita Brasileira, muito inspirada e reforçada pelo início de um sucesso do Francisco Cândido Xavier como médium, ela vai se orientar cada vez mais para centralizar o espiritismo no Brasil. Em 1948, eles fazem um acordo entre as entidades espíritas do eixo Rio-São Paulo, as federações espíritas existentes no eixo Rio-São Paulo, e fundam o Conselho Federativo Nacional, que era um conselho formado por federativas estaduais sob a presidência e a organização da Federação Espírita Brasileira. Esse conselho e esta instituição, desta forma, existem até hoje. Esse pacto entre as federações foi chamado de Pacto Áureo. E ele, de certa forma, consolida historicamente um quadro de institucionalização do espiritismo brasileiro. Essa institucionalização, ela opera de maneira muito forte, um sucesso muito grande, dois movimentos específicos que são muito típicos na organização das religiões, que é um movimento de dogmatização de conteúdos e de ritualização de práticas, né? E aí, a partir daí, o espiritismo se torna uma religião cada vez mais institucionalizada dentro de uma dogmática bastante específica e determinada, e a partir dessa dogmática, essas federativas passam a operar em todo o Brasil a limpeza do espiritismo brasileiro, daquelas práticas consideradas práticas das religiões chamadas na época de religiões inferiores ou religiões primitivas, que eram as religiosidades praticadas, as mediunidades praticadas pelas culturas afro-brasileiras ou por culturas ou por religiosidades influenciadas por ela. Então, acontece, então, essa institucionalização estabelecida pela liderança da Federação Espírita Brasileira, com uma anexação subalterna de federações estaduais, né, seguida dessa imposição da ideologia da pureza doutrinária, pela qual se consolidaram os dogmas e ritos considerados legítimos e que definiram, de uma vez por todas, a separação do espiritismo com todas as correntes espiritualistas não alinhadas, inclusive a Umbanda. Depois, no diálogo, se vocês quiserem, eu posso entrar em detalhes em relação à especificidade que era o movimento espírita na primeira metade do século XX, o que ele se tornou a partir dos anos 60 para os anos 70 do século XX até hoje, né? Bom, dentro desse caldo de cultura religiosa, uma coisa foi muito significativa. O debate social e político foi profundamente reprimido no movimento espírita, e isso se reforçou e se estabeleceu de maneira muito forte depois desse processo de institucionalização, depois do Pacto Áureo e depois da hegemonia da Federação Espírita Brasileira como coordenadora do movimento espírita brasileiro como um todo. E essa repressão de qualquer tipo de debate social e político, ela, evidentemente, ela teve como argumento, como pretexto, não envolver o espiritismo com ideologias ou como partidos, mas, na verdade, ela vai funcionar como um sustentáculo para aquilo que é o cerne da natureza conservadora do pensamento espírita, que é uma ideologia profundamente individualista, de viés psicológico,
que fundamenta praticamente toda a discursividade doutrinária que se torna hegemônica na afirmação religiosa do espiritismo brasileiro. Isto é, uma visão exclusivamente individual da ideia de espírito e de suas relações. O projeto espírita passa a ser centrado na ideia de reforma íntima, isto é, nós não vamos trabalhar nenhum tipo de transformação social, cada indivíduo é que se transforma intimamente, então você opera uma transformação, eventualmente a transformação da sociedade, educando ou modificando os indivíduos, as pessoas individualmente, né? E essa ideia de transformação individual ou de evolução individual do espírito, ela passa a ser fundamento para a negativa de qualquer ideia de reforma ou de transformação social política. As mudanças sociais passam a ser, então, percebidas como transformações secundárias, como transformações supérfluas, passageiras, superficiais, né, em face daquilo que é o essencial para o espírito, que é a transformação do espírito individual, imortal, e assim por diante. Né? A literatura espírita, ela se torna, ao longo desse tempo, cada vez mais uma literatura mais voltada para a ideia de autoajuda, uma literatura de autoajuda, de viés psicológico, né? E não que não existiram livros que trataram de assuntos de sociedade ou assuntos de política, mas eles foram muito poucos e praticamente inteiramente banidos das livrarias e da venda dos centros espíritas. Você não acha esses livros para comprar, senão na internet, e alguns deles até com alguma dificuldade. Toda a literatura espírita que ousou tratar de temáticas sociais e políticas, mesmo sob tinturas conservadoras, ganharam o ostracismo silencioso dos espíritas, e assim se introniza uma visão religiosa marcadamente conservadora no espiritismo brasileiro, que se reúne àquelas pressuposições de fundo racista dentro de um processo de institucionalização que se torna largamente hegemônico dentro do espiritismo brasileiro. Né? E é nesse caldo de cultura, pessoal, que se torna possível uma mentalidade hegemonicamente conservadora do espiritismo brasileiro. Isso veio muito reforçado pelas ideias de Francisco Cândido Xavier, que foi indiscutivelmente o maior líder carismático do espiritismo brasileiro, mas depois, com a continuidade, até com alguns toques de conservadorismo político explícito daquele que foi o principal orador espírita do Brasil, que foi o Divaldo Franco, que faleceu recentemente. Enquanto Divaldo Franco viveu, ele manteve uma pregação muito conservadora para com os espíritos. Em 2018, no ano da eleição de Jair Bolsonaro, e aí eu já estou entrando naquela segunda abordagem, no ano da eleição de Jair Bolsonaro, na minha cidade, aqui eu falo para vocês de Goiânia, capital do estado de Goiás. Aqui na minha cidade, durante os dias do Carnaval, acontecia, como acontece até hoje tradicionalmente, o Congresso Espírita do estado de Goiás. No ano de 2018, o Divaldo Franco presente neste evento, e inclusive isso foi transmitido pela internet, eu acho que vocês podem encontrar isso no YouTube se pesquisarem, ele fez uma declaração fortemente direitista, questionando a então presidenta Dilma Rousseff, na época, questionando a movimentação da presidenta Dilma Rousseff, que teria sido feita pela presidenta Dilma Rousseff, do kit gay e de algumas coisas que eram algumas fake news que circulavam na época, dentro de uma movimentação de antipetismo, de anti-esquerdismo. O Divaldo Franco, numa entrevista com jovens nesse congresso, ele faz uma declaração nesse sentido, e isso foi jogado na internet e ganhou uma repercussão pública muito grande no movimento espírita brasileiro.
houve uma discussão, uma movimentação de revolta dos espíritas de esquerda nas redes sociais virtuais, e assim, isso aconteceu pela primeira vez na história do espiritismo brasileiro. Nunca a gente tinha tido conhecimento de uma movimentação social dentro do espiritismo voltada para uma temática política em forma de protesto. Isso nunca tinha acontecido. E isso ganhou uma repercussão muito grande. O Divaldo foi fortemente contestado por instituições representativas, por algumas instituições representativas do espiritismo, como foi o caso histórico da ABRAP, a Associação Brasileira de Pedagogos Espíritas, que reúne os educadores sob a liderança de uma professora, doutora em educação, chamada Dora Encontre, que eu acredito que alguns de vocês já devem conhecer, que é autora de uma tese de doutorado espírita em educação, ela defendeu na USP, e ela, inclusive, a Dora Encontre, é filha da autora da primeira tese de mestrado sobre espiritismo no Brasil. Então, ela tem uma herança de pensamento intelectual e tal. Ela foi fundadora da ABRAP, e essa ABRAP foi a que reuniu várias vozes espíritas da época e fez um protesto, lançou um manifesto na internet contra aquilo que o Divaldo Franco havia falado. Então, houve um manifesto disseminado na internet contra ele. Essa contestação, ela enfrentou o Divaldo Franco, tanto no conteúdo quanto na autoridade dele. Ao defender que nenhum médium podia representar o espiritismo, o que já não é historicamente verdadeiro, desde o Chico Xavier, que foi um médium que representou o espiritismo em público, em televisões e tal. Mas o Divaldo Franco foi fortemente criticado, e, em seguida a isso, houve uma criação de pequenos grupos chamados coletivos espíritas em várias regiões do Brasil. Eu tenho, inclusive, um texto publicado em que eu localizei 26 desses coletivos na época, um texto publicado sobre essa emergência do que a gente tem chamado de um espiritismo contra-hegemônico no Brasil, de maneira organizada. Então, várias instituições, inclusive essas das quais eu faço parte, porque fui convidado a elas, como é o caso da EFOS, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, que é sediada em Goiânia, surgiu nessa época também, como a própria a ABREPAZ, que é essa Associação Brasileira Espírita pela Cultura da Paz, que também me convidou e eu me vinculei a ela, então eu tenho relação com as pessoas que integram essas instituições até hoje, e várias outras instituições, ou pequenos coletivos, ou pequenos agrupamentos começaram a aparecer, e houve, inclusive, um evento na Bahia, para o qual eu também fui convidado, eu estive lá conversando com eles, que foi o Encontro Nacional dos Espíritas à Esquerda, que acontece em outubro de 2019, em cujo encerramento foi lida uma carta de saudação enviada pelo ex-presidente, que estava preso na época em Curitiba, o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, lá do cárcere de Curitiba, mandou uma carta que foi lida em público no evento final desse Encontro Nacional dos Espíritas à Esquerda. E isso significou que, a partir daquele momento, a institucionalização conservadora no espiritismo passou a enfrentar um tipo de crítica ou um tipo de contestação a qual ela não estava até então acostumada, que é uma contestação que acontece ainda de maneira muito forte dentro da internet. O engajamento dos espíritas não é tão grande assim, ainda é um movimento bastante minoritário, mas o quadro que nós temos hoje é de um debate que vem sendo relativamente aberto, e aí a gente localiza, dentro das condições materiais para a emergência dessa contradição dentro do movimento espírita brasileiro, o surgimento da internet. Isso somente foi possível, na minha visão, porque a internet viabilizou uma espécie de desinstitucionalização
dos religiosos espíritas, ou uma espécie de desvinculação da religiosidade espírita do controle das instituições, sejam dos centros espíritas, sejam das federações espíritas. E isso ganha também uma força significativa durante a pandemia. A pandemia isola as pessoas nas casas, as pessoas passam a se manifestar muito mais fortemente pelas redes sociais, e essas manifestações das redes sociais, elas também se consolidam nesse espiritismo de esquerda que vinha desde essas contradições, essa discussão, essa polêmica que acontece no movimento espírita desde o ano da eleição de Jair Bolsonaro. Muito bem. Então, hoje, o que nós temos hoje, pessoal, e aí eu encaminho para encerrar essas palavras iniciais, é um espiritismo fortemente conservador, ainda hegemonicamente conservador. Há episódios registrados durante o governo Bolsonaro de expulsão de pessoas progressistas de centros espíritas, porque muitos dirigentes de centros espíritas apoiaram abertamente o bolsonarismo. E, assim, essa contradição ela vai aparecer e ela vai emergir a partir da internet numa movimentação de esquerda que ainda está nos seus primeiros passos. Essa é a situação que a gente tem hoje, né? Quer dizer, hoje nós temos um espiritismo ainda posicionado no alto da pirâmide social brasileira, o que, sem dúvida nenhuma, é uma contradição bastante grande, porque é um movimento profundamente generoso. É possível dizer que, juntamente com a Igreja Católica, um professor um professor católico aqui da Universidade Católica de Goiás, ele chegou a me dizer que existe a possibilidade da obra social, das instituições de assistência social do Espiritismo serem, em quantidade, em número, maiores do que as instituições de assistência social sustentadas pela Igreja Católica. Ou seja, a hegemonia católica na população, ela não concorre com a hegemonia institucional da obra social espírita. Então, o movimento espírita é um movimento que convive com as periferias, com a miséria da população brasileira, com as periferias das cidades brasileiras desde o final do século XIX. É um movimento largamente caridoso, largamente generoso, largamente filantrópico. Existem instituições de assistência social de todo tipo, creches, sanatórios espíritas, casas de assistência de saúde mental, hospitais, né, hospitais de saúde mental. Existem casas de acolhimento de toda espécie, distribuição de alimentos para as pessoas no Brasil inteiro, centros, instituições posicionadas nas periferias das cidades. Então, há praticamente 150 anos o espiritismo convive com a miséria brasileira, e, no entanto, 150 anos depois, esse movimento ainda está no alto da pirâmide social brasileira. Eu já tenho discutido isso com eles, com os próprios espíritas, afirmando que isso é uma demonstração estatística. O IBGE demonstra estatisticamente que a caridade espírita não é uma caridade imprudente, é uma caridade que mantém o sistema de desigualdade social intacto. É uma sociedade que mantém a relação de classe. É uma sociedade que mantém as relações raciais de desigualdade. E isso a gente tem procurado debater com eles, no sentido, inclusive, de viabilizar, até onde for possível, uma nova forma de espiritualidade espírita que não seja conformada com essa ideologia conservadora, retrógrada e atualmente negacionista, anticientífica, em vários sentidos, né? E muito nesse sentido, numa tentativa de colaboração desse porte, é que eu escrevi e a EFOS publicou, agora em 2023, um livro intitulado Fundamentos para uma Teoria Social Espírita. O que eu faço neste livro? O que eu tento fazer nesse livro?
pegar a mentalidade espírita, os conceitos fundamentais do espiritismo, e fazer uma interpretação de natureza sociológica ou antropológica desses conceitos, né? E aí tem diversas ideias que a gente apresenta para os espíritas, no sentido de fazer com que o espiritismo consiga se desengastalhar desse individualismo psicológico, de autoajuda, para a tradução de um movimento social que possa contribuir social e politicamente para o Brasil. Essa é a atividade. Então, eu sou um ex-espírita, o pessoal até fala, eu sou um ex-espírita, um ex-espírita que dialoga com o movimento espírita até hoje, mas que atua muito mais no campo do pensamento acadêmico do que em outra espécie. E que faz uma crítica muito forte, eu tenho feito a eles uma crítica muito forte desse aspecto conservador, que, a meu ver, tende a transformar o espiritismo numa seita religiosa conservadora, isolada, e eu acho que a ideia espírita, a espiritualidade espírita pode dar mais do que isso, em termos de uma contribuição para a construção, uma construção humana mais digna, mais solidária e mais justa, uma proposição efetiva de transformação espiritual da sociedade. Aí eu me coloco à disposição de vocês, pessoal. Eu não sei até que ponto eu estive de acordo com a expectativa do Instituto de Formação Humana, mas essa é uma síntese muito rápida dos meus estudos nesses últimos 15 a 20 anos acadêmicos sobre a experiência espírita brasileira. Estivesse eu presente fisicamente, estaria em pé, aplaudindo enfaticamente, né? Estou aplaudindo aqui simbolicamente. Acredito nível... acredito não, isso é objetivo, está aí disponível um nível altíssimo dessa conferência, né? E não só no sentido conceitual, no sentido histórico também, no sentido crítico. Certamente haverá aqui várias ponderações críticas, discussões sobre o tema, que é certamente muito convidativo para ser debatido, né? Eu mesmo tenho algumas perguntas, mas eu sou mediador, eu sou sempre o último. Vamos dar prioridade às pessoas, né, da audiência. Já temos aqui o meu amigo Rodrigo para fazer a primeira. Rodrigo, só um instantinho, perguntar aí se o suporte pode abrir os microfones das pessoas para que elas possam também se inscrever e fazer as suas perguntas. Mas, passando aí a primeira pergunta, Rodrigo, a você. Obrigado, Policarpo. Boa noite a você, a todas as pessoas que estão aqui conosco. Um agradecimento especial a Signat, professor Signat. Eu sou Rodrigo Rosal, que por telefone me apresentei. Acho que com uma carta de apresentação que pelo menos daria o benefício da dúvida de que eu estaria sendo indicado por uma pessoa séria que, na sua palavra, é uma amiga querida, que amanhã à noite vai estar aqui conosco e que você a citou agora há pouco, que é a Dora Encontre. Né? Então, eu não o conhecia pessoalmente. Dora vai estar amanhã com a gente aqui falando sobre a pedagogia espírita e o diálogo interreligioso. Então, e quem vai estar mediando sou eu. E na quinta-feira, como o Policarpo falou, a gente vai estar finalizando esse ciclo aqui de conferências, palestras ou conversas formativas com Lindenberg Castro, que trabalha junto com ela lá à frente desse curso também, que ela faz, né, de pós-graduação nessa linha, Pedagogia Espírita. Então, obrigado, prazer ouvi-lo assim, sincronamente. Já vinha acompanhando você assincronamente. Tive esse cuidado de fazer isso de maneira mais agudizada,
com muita atenção e muito gosto na pandemia. Então, voltei a estudar sistematicamente e incorporar nas minhas pesquisas acadêmicas o espiritismo, com o qual eu já tinha contato há uns 30 anos, aproximadamente, mas a inseri-lo de maneira sistemática de uns 4, 5 anos para cá. Para minha alegria, eu já havia lido textos seus, mas se você concordar, você pode confirmar. Se você discordar, você pode infirmar ao vivo e a cores. Para essa sua fala de hoje, eu indico aos que nos escutam agora e a quem nos escutar posteriormente, o capítulo 10, intitulado Conservadorismo Político no Espiritismo Brasileiro, de sua lavra, que compõe um dos 15 capítulos, né, da obra Espiritismo, Sociedade e Política, Projetos de Transformação, organizados pela Dora Encontre, né, que você citou, a BPE, da editora Comênios, da Universidade Livre Pampédia, e o Sérgio Maurício Pinto, que é quem estava à frente, não sei se ainda está, justamente do Espírita da Esquerda, a que você se relacionou há pouco. Então, este capítulo deste livro, eu acredito, não sei se você concorda, que cobre um roteiro que você se esforçou aí para, em 30 minutos, um pouco mais, trazer essa reflexão para a gente com tanto sabor e com tanto gosto. Eu queria, se você quiser também, que você aprofundasse esse aspecto que foi da parte do meio para o fim de sua fala agora. Nesse texto, né, na página 146, da 147, tem um trecho dele, o segundo parágrafo, que eu vou ler rapidamente. Em 2018, o país assistiu à ascensão de um governo de extrema-direita, que, segundo as pesquisas eleitorais, contou com um voto de 58% dos espíritas no primeiro turno, entre parênteses, candidaturas de direita, fecha parênteses, e 48% no segundo turno, abre parênteses, votos em Bolsonaro, fecha parênteses. Nota de rodapé. Lá para a sexta linha dessa nota, na página 147, de cada 3 espíritas no Brasil, 2 são posicionados à direita, do espectro de preferências políticas. Isso com base em uma pesquisa de 2019, que você usou para esse texto 2 anos depois, 2021, há 4 anos atrás. Aí a pergunta que você faz, na página seguinte, 148, primeiro parágrafo final dele. Como é possível a esse movimento participar com tanta expressão da guinada conservadora e antidemocrática que elegeu um político medíocre, defensor de torturadores e de milícias corruptas à presidência do nosso país, Brasil? Essa é uma pergunta que você faz, compartilhando conosco, né? E a pergunta com a qual você encerra suas reflexões, que é um subitem desse capítulo, haverá possibilidade de interpretação progressista na doutrina espírita? Se você puder objetivamente juntar essas duas questões, né? A primeira, como você diz, como é possível, né, essa guinada conservadora? E a segunda é o item com o qual você fecha esse capítulo. Haverá possibilidade de interpretação progressista na doutrina espírita? Muito obrigado pela sua participação até esse instante, que eu sei que vai ter mais. Eu que agradeço, Rodrigo, as suas referências e, assim, e fico feliz que você tenha lido esse texto, que esse texto serviu de base para a minha fala aqui. Ele que, no meu estudo sobre o conservadorismo, de fato, está nesse texto, uma contribuição solicitada pela Dora Encontre e pelo Sérgio Maurício, exatamente para este livro, né? E aí a gente fez esse estudo, e nesse estudo eu procuro contextualizar. Eu diria para você, assim, a pergunta que contém lá no texto, que é, assim, como isso é possível, não me parece tão difícil de ser respondida se nós levarmos em consideração as circunstâncias históricas do próprio desenvolvimento do liberalismo. Quer dizer, o liberalismo no final do século XVIII, os liberais eram uma categoria revolucionária. Nesse texto eu faço a narrativa, que eu não falei aqui, que os liberais eram os burgueses da Revolução Industrial, que era uma parte da plebe que enriqueceu fazendo comércio. Foram os fundadores das primeiras bolsas de valores, das primeiras bolsas de mercadoria, dos primeiros bancos.
eram uma parte da plebe. Essa, assim, a plebe medieval, ela era formada por agricultores, os camponeses, que trabalhavam nas terras dos nobres, o regime de meada, e aqueles que não se adaptaram, ou aqueles que por alguma razão não ficaram na zona rural, foram viajar e fazer comércio. E esse pessoal que saía para fazer comércio, viajava para fora da Europa, as chamadas Índias, né? Que eram que depois a Europa chamou de Oriente, tudo aquilo que era fora da Europa, da África até a Ásia, eles chamaram de Oriente. Esse pessoal que viajava e traziam esses produtos de lá para vender nos burgos europeus, ou as pessoas que cultivavam o sal para poder também vender nas feiras dos burgos europeus, foram chamados burgueses. E esse pessoal ficou muito rico. Esse pessoal enriqueceu, né? E o enriquecimento dessas pessoas levou-os a conflitar cada vez mais com a nobreza que cobrava impostos deles, né? Não é de hoje que empresário não gosta de pagar imposto. Então, eles primeiro protestavam contra os feudos, os nobres dos feudos. Em cada burgo que eles entravam, eles tinham que pagar um tributo para os nobres, então era tributo demais. Aí, por uma movimentação deles, extinguiu-se o feudalismo. Implantaram-se as monarquias absolutistas. Os monarcas, então, os burgueses passaram a pagar imposto só para o rei. Mas logo também isso se revelou insuficiente, eles passaram a tramar e a conspirar contra a própria nobreza. E ao conspirar contra a nobreza para a derrubada dos próprios reis, eles fomentaram as revoluções liberais, né? Fomentaram essas revoluções liberais. Então, durante a Revolução Francesa, que não foi um passeio, não foi uma época romântica nem nada, foi uma guerrilha que aconteceu nas ruas de Paris ao longo de 10 anos, no final do século XVIII. Durante a Revolução Francesa se reuniu a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte da França, que foi a que promulgou a primeira Declaração Universal dos Direitos do Homem. E essa Assembleia Nacional, ela era formada pelo rei, que era o primeiro estado, a nobreza e o clero, que se sentava à direita do rei, que era o segundo estado, e a plebe, representada por esses burgueses ricos, que se sentava à esquerda do rei. Aí é que surgiu, né, que foi inventado na França a ideia política de direita e esquerda. A direita é conservadora e a esquerda é progressista. Então, os burgueses, eles que fomentaram a Revolução, e eles acabaram extinguindo as monarquias e fundando o próprio Estado, o Estado deles, que é o Estado burguês, o Estado democrático de direito, o Estado das repúblicas que nós conhecemos hoje. E essa burguesia era uma burguesia revolucionária, era uma classe revolucionária, e se sentava à esquerda. Eles é que inventaram a ideia de esquerda. Muito bem. Com o desenvolvimento do capitalismo, do Estado capitalista, naturalmente essa classe se torna conservadora. Diante do próprio Estado, você se torna conservador, e aí a contradição social passa a ser não mais de uma nobreza e um clero contra a plebe, mas de uma classe capitalista contra os trabalhadores. E quem vai teorizar sobre isso vai ser o marxismo, vai ser Karl Marx, já na segunda metade do século XIX. Muito bem. A transformação, essa transformação da burguesia de classe revolucionária em classe conservadora, ela acontece devagar ao longo do século XIX e se consolida no século XX. O espiritismo é criado, ele é produzido justamente nessa época. Então, o espiritismo ele surge como uma doutrina progressista, inspirada nos ideais revolucionários burgueses, mas ao sabor de um socialismo utópico, uma tonalidade religiosa e espiritualista, e emerge no Brasil e assume cada vez mais o formato dessa classe social, que é a classe social burguesa, que é a elite
basicamente a elite brasileira, especialmente depois do processo de industrialização, e que se torna conservadora. Então, é natural que o espiritismo tenha nascido progressista e se tornado conservador, porque ele segue o mesmo percurso da classe social à qual essa religião pertence. Como não havia no processo, como não houve no processo de institucionalização do espiritismo brasileiro, já que ele adota um caráter marcadamente religioso e dogmático, como não havia nenhum debate de natureza social ou política, é simples de constatar por que é que o espírita brasileiro, ao não ser informado politicamente, ou não ser formado social e politicamente pelo espiritismo, ele assume a posição da sua classe social. Então, é simples de compreender isso, né? E é simples também de compreender que é uma classe social que, como todos os processos sociais são processos contraditórios, que não é, de maneira nenhuma, violenta, nem conservadora no sentido de ser completamente infensa ou indiferente às pessoas pobres ou à pobreza. A indiferença social espírita ela existe, mas ela tem um certo limite, né? Na prática, o que os espíritas vão fazer é a mesma coisa, por exemplo, que a maçonaria faz, embora a maçonaria tenha lá sua inserção política, que é fazer assistência social na forma da filantropia e não envolver isso com questões de natureza política. Isto é, você vai ter uma certa dificuldade de encontrar na obra social espírita experiências de formação cidadã. A experiência é muito de atender a pobreza para ajudá-la mesma, para dar assistência a ela. Há uma crença muito forte no ideal da caridade pelo espírita como algo que pode transformar o ser humano individual, e ao transformar o ser humano individual, a sociedade, pela força mesma das coisas, ela vai se transformar. Então, é um movimento que ele faz caridade com conteúdo de indiferença social. Porque é uma caridade que não se preocupa, por exemplo, não se pergunta sobre as causas da miséria. Né? Eu me lembro até uma vez de uma liderança espírita ali do Nordeste. Ele, uma vez, sentado no saguão de um hotel, ele virou para mim e falou assim: olha, Luiz, os espíritas são mais ou menos parecidos com as pessoas que estivessem numa praia, estivessem junto de um lago, e no lado de lá desse lago tivesse uma escarpa, um penhasco, e aí, de repente, caísse uma criança do alto do penhasco na água, e aí as pessoas iam lá e salvavam essa criança. Aí caíam 2 pessoas, as pessoas iam lá e salvavam. Aí caía 3 meninos, aí ia lá e salvava. Aí chega num ponto em que você vira e fala: olha, cara, eu vou ficar aqui salvando as crianças, mas você vai lá em cima para saber quem é que está jogando menino de penhasco, porque isso não é certo, isso não é normal. Aí eu virei e falei: não, de fato, isso é lógico. Ele falou: pois o espírito é diferente. O espírito, ele cria a obra social, ele recebe 10 pobres no primeiro ano, atende, no ano seguinte ele recebe 20, no ano seguinte ele recebe 50, e aí, ao invés de se questionar onde é que está, qual a máquina que está fazendo tanta miséria e tanto sofrimento, ele comemora porque a obra cresceu. Então, é mais ou menos nesse sentido. Isso foi contado por uma liderança espírita. Eu achei isso muito interessante, porque mostra que há um grau de indiferença que ele não está situado na índole das pessoas, mas está situado no sistema de pensamento que não inclui fatores históricos, sociais, culturais ou políticos na explicação das realidades. Então, o modo de explicar um apoio a Bolsonaro é exatamente esse, na minha visão. Quer dizer, o espírita reproduz, na política, na sua opinião política, a opinião que é majoritária na sua classe social em geral. E aí ele faz isso porque ele não é informado pela religião a qual ele faz parte a respeito de preocupações sociais. As explicações que o espírita dá para o sofrimento humano ainda são explicações algumas delas até cruéis, que culpam as pessoas
que culpam os miseráveis e que culpam as pessoas enfermas, que culpam as pessoas que sofrem do seu próprio sofrimento. Se alguém sofre, se alguém vive na miséria, porque ele fez alguma coisa na encarnação passada, então ele está vivendo algo que ele merece. E isso é um conteúdo, eu acho, cruel de indiferença social, e que é fortemente questionado por esse movimento progressista nascente. Né? Então, é muito por essa razão que eu diria que a pesquisa do Estadão, se não me engano, era uma pesquisa de divulgação numa Datafolha, salvo engano, foi uma pesquisa eleitoral, que mostrou o voto espírita como um voto pesadamente conservador. Eu acho que isso se mantém até os dias de hoje. Não houve grande alteração nesse sentido. Muito embora tenha sido crescente a efervescência da discussão progressista dentro do movimento espírita. Tem sido crescente o grau de pessoas, a quantidade de pessoas que têm aderido a essa forma de pensar. Professor Signatis, eu vou fazer uma proposta aqui, porque tem 2 pessoas já para fazerem perguntas, e com certeza vai ter mais perguntas, né? E elas demandam uma complexidade de resposta. Eu vou propor bloco de 2 perguntas, tá? Aí você responde 2 perguntas, depois mais 2, etc. Então, levantou a mão primeiramente Micaele Freitas e depois Antônio Nelson. Micaele, você está aí, pode falar, por favor? A Micaele saiu? Confirma que ela saiu. Saiu. Saiu, não tem né? Micaele na lista, não. Sim, tá. Ela saiu da reunião. Tá. Então você, Antônio, você. Boa noite. Antônio, se puder falar um pouco mais alto. Boa noite. Melhorou? Boa noite, Antônio. Melhorou. O professor Rodrigo tinha me convidado para esse encontro também de hoje à noite, disse que valeria a pena, e eu estou muito feliz e quero parabenizar e agradecer por essa oportunidade, porque eu não conhecia, vim conhecer agora, e vieram algumas coisas na memória. Eu também sou jornalista, trabalhei para Paulo Henrique Amorim no Conversa Fiada. E outro dado eu convivi na casa de Valdo Franco. E eu não sou mais espírita. Fui da mediúnica da Mansão do Caminho, sou pernambucaníssimo. Vivi uns 16 anos, mais ou menos, lá em Salvador. E o que me mobilizou aí a Salvador foi o espiritismo, conhecer a obra social, conhecer Divaldo Franco. Engraçado que meu pai foi seminarista marista, e eu, adolescente, através do espiritismo, eu conheci o espiritismo através dele, né? Porque não só os maristas, como os salesianos, beneditinos, eles são muito cultos, e meu pai lia e escrevia nos originais e tal. Ele percebeu a rebeldia de adolescente e puxou um pouquinho para a espiritualidade, para o espiritismo, e aí foi um caminho também de não ir para outros caminhos, classe média alta, mais ou menos, e aí o assédio é grande, né? Década de 90. Mas eu quero muito agradecer por essa fala, porque quando me veio na memória, né? Quando eu vi aquelas declarações, passei a ver as declarações de Divaldo Franco sobre conservadorismo, tudo aquilo mexeu muito comigo, me chocou, né? Não faz muito tempo que eu conversei com uma pessoa que eu convivi lá, que mora lá na Mansão do Caminho, que é professor da Universidade Federal Rural, ou Federal da Bahia, Medicina. E ele me dizia a diferença entre movimento espírita e doutrina espírita, e que o que mantinha ele dentro da Mansão do Caminho era o ideal, porque muita coisa acontecia lá nos bastidores, e que ele até hoje prefere o anonimato, mas às vezes eu já tentei conversar com ele essas coisas, mas assim, pode parecer agressivo,
né? Porque seria assim, você cuspiu no prato que comeu. Eu fui muito bem acolhido, muito bem recebido, e às vezes essas pessoas não se permitem a um diálogo mesmo, porque argumenta o seguinte, ele argumenta comigo, será que a pessoa fez um terço do que fez, o que Nivaldo fez? Mas isso não anula uma crítica construtiva, né? Como você falou tudo aí, não anula. A pessoa, Divaldo pode ter avançado em algumas coisas e outras pessoas avançado mais anonimamente. É porque o movimento criou esse igrejismo que você contextualizou muito bem. Foi muito rico a sua fala toda, né? Trazendo um contexto histórico, antropológico. Eu quero muito agradecer. Estou muito feliz, quero agradecer aí. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você, Antônio. Você sabe que o Paulo Henrique Amorim é filho de uma liderança espírita expressiva da primeira metade do século XX, né? É o Deolindo Amorim. O Deolindo Amorim, inclusive, foi um dos autores de um dos livros que eu citei aqui, que criticava as religiões afro, as religiões negras. Ele tem um livro chamado Africanismo e Espiritismo. Eu não sabia. O Deolindo Amorim, pai do Paulo Henrique Amorim. Não, eu não sabia desse livro aí, eu sabia do... Tem um livro do Deolindo Amorim chamado Africanismo e Espiritismo, em que ele com vários outros autores, autores importantes do espiritismo da época, o Herculano Pires, o preconceito contra as religiosidades negras, contra as espiritualidades negras do espiritismo, era muito forte. Tanto é que eu falei para vocês, né? O Deolindo Amorim é um dos que publicam livros sobre esse assunto. Tem livros publicados. Isso aí eu não sabia, não. Nenhum a favor das religiosidades negras. Todos eles protestando contra a confusão entre Umbanda e Espiritismo. E aí é uma coisa interessante, né? Porque eu sou aqui de Goiás e a Federação Espírita do Estado de Goiás ela foi fundada em outubro de 1940. E em 1955, essa instituição comemorou um aniversário lá, parece que de 15 anos de idade, e eles tinham um jornal chamado Goiás Espírita, que hoje é uma revista. Existe até hoje essa publicação. Em 1955, eles fizeram uma edição comemorativa trazendo o movimento espírita de Goiânia. E, assim, uma coisa que era muito incomum na época, eles publicaram, inclusive, fotografias das instituições e das pessoas. Foram em cada instituição e fotografaram com as pessoas que frequentavam, fizeram pose lá, e elas fotografaram em 1955. E é muito interessante isso, porque nessa época havia um espírito de iconoclastia. Os espíritas não gostavam de publicar fotografias porque achavam que isso era demonstração de orgulho, de vaidade. E eles não queriam aparecer como vaidosos. Mas nesta edição especial de 55, do então Jornal Goiás Espírita, aparece uma fotografia de todas as instituições espíritas de Goiânia na época. Que devia ser mais ou menos umas 15, 20 instituições apenas. Hoje, Goiânia deve ter em torno de 500 a 600 instituições. Mas, na época, em 55, eram 15 ou 20, todas foram publicadas. E uma coisa muito, muito interessante, uma coisa me chamou a atenção nessa edição, que nessa edição havia como integrantes, apresentados como integrantes do movimento espírita, em 1955, em Goiânia, na capital de Goiás, alguns terreiros de Umbanda, inclusive a União Espírita Goiana, que foi a instituição que depois virou a Federação Espírita do Estado de Goiás. Essa instituição, fundada em 50, ela foi fundada a partir da movimentação de 3 centros espíritas de Goiânia. 2 delas eram terreiros de Umbanda. O Centro Bezerra de Menezes e uma instituição chamada Tenda do Caminho. 2 dessas instituições eram seguramente terreiros de Umbanda, que se reuniram para fundar a União Espírita Goiana. E nessa edição de 55, Antônio, desse jornal, existe fotografia desses terreiros de Umbanda,
fotografia do centro do círculo esotérico do pensamento e fotografia de uma igreja recém-fundada chamada Templo de Mãos Postas da Ordem Rosa Cruz. Todos esses grupos, os esotéricos, os espiritualistas vinculados à Ordem Rosa Cruz, que é uma ordem aparentada com a maçonaria, eram considerados, em 55, instituições integrantes do movimento espírita, tanto que foram fotografadas e publicadas numa edição especial. A partir de 1960 para 1970, todas essas instituições foram excluídas do movimento espírita, por essa movimentação chamada de pureza doutrinária, né? E assim, mas não se perdeu, na questão das religiosidades negras, não se perdeu ainda, e eu diria que até hoje ainda existe essas formas de preconceito. Um espírito de uma pessoa negra, a partir de uma herança cultural que seja afirmadora dessas tradições, se aparecer isso numa reunião mediúnica de um centro espírita, com certeza o dirigente da reunião vai interromper o espírito e vai falar: olha, aqui você pode conversar normalmente, você não precisa conversar esses dialetos estranhos, não, você pode conversar normalmente. E a ideia de conversar normalmente é justamente falar como o branco fala, né? E é muito interessante como isso acontece com muita naturalidade dentro das casas espíritas. Então, apenas agora, muito recentemente, tem surgido um questionamento forte, boa parte deles com amparo acadêmico, como é o caso o que eu faço junto deles, né? Um questionamento forte em relação a essa mentalidade, tentando aí quebrar esse viés conservador do espiritismo. E eu sei, a partir dos estudos que eu mesmo fiz, que é perfeitamente possível desenvolver uma mentalidade ou uma interpretação espírita mesmo, sem precisar sair dos princípios fundamentais do espiritismo, que seja fortemente progressista, que seja adepta dos direitos humanos, que inclua os debates sociais e políticos, né, que atualize o espiritismo em relação ao conhecimento que nós temos em termos de ciência social e ciência política da nossa época. E há uma coisa muito interessante que eu não falei para vocês e que eu falo agora muito rapidamente, que é assim: diferente das religiões tradicionais, o espiritismo ele tem na sua dogmática original, foi coisa escrita e recomendada pelo Allan Kardec, ele tem na sua dogmática original a necessidade, a exigência de que o conhecimento espírita seja compatível com o conhecimento científico. O Allan Kardec, numa nota no item 55 do capítulo 1º do livro A Gênese dele, ele diz o seguinte: todo conhecimento espírita tem que estar atualizado em relação ao conhecimento científico de sua época. Se a ciência alterar o seu pensamento em algum ponto, o espiritismo também alterará o seu para acompanhar o progresso da ciência. É claro que os espíritas nunca fizeram isso, né? Mas é uma dogmática muito interessante que facilita, de certa forma, o diálogo acadêmico com os espíritas. É muito interessante isso. Quer dizer, eu posso, e não é contra os princípios do espiritismo, eu posso, qualquer um de vocês pode, pegar um conceito científico e utilizar esse conceito científico para questionar um conceito espírita. É legítimo no espiritismo fazer isso. Isso é muito legal, se a gente conversar, é muito legal conversar com os espíritas amparado nesse princípio fundamental. Quer dizer, eu até brinco com eles falando assim: olha, se você assistir uma missa e assistir lá o fenômeno da Eucaristia, né, que é um momento sagrado da missa católica, em que o padre transforma o vinho em sangue de Cristo e a hóstia em corpo de Cristo, pão em corpo de Cristo, naquele momento da transubstanciação, naquele momento da Eucaristia, que é o momento alto, o momento mais sagrado da Santa Missa, chegou no final da missa,
e você chegar para o padre e falar, olha, me dá um pouquinho desse vinho aí e um pedacinho da hóstia que eu quero levar no laboratório para ver se virou corpo mesmo ou se virou sangue mesmo. O padre vai rir de você, fala, não, cara, isso não é da ordem do profano, isso não é da ordem do laboratório, isso é da ordem do sagrado, é mistério de Deus, isso é simbólico. Acontece de verdade no mundo sagrado, que é um mundo que não está acessível para a ciência. Então não faz sentido você me pedir essas coisas. Isso na missa. Se você for num centro espírita e no final lá eles fazem a fluidificação da água, e você virar para o espírito e falar, olha, me dá um pouquinho dessa água que eu quero levar no laboratório para saber em que ela modificou, o espírita vai achar isso interessante. E vai falar, nossa, que legal, leva mesmo, eu quero ver como é, que modificação química que a água sofre com o processo de fluidificação e tal. Então, para o espírita não é estranho essa coisa de correlacionar a crença espírita com a ciência. E isso faz com que o espiritismo seja permeável a esses questionamentos, muito mais do que uma outra experiência religiosa, né? E a gente vê que as experiências religiosas elas são tocadas pelo desenvolvimento do pensamento social, cultural e político de cada época. Não é à toa que a Igreja Católica constituiu uma doutrina social da Igreja, com as suas comunidades eclesiais de base, que foram a base social, junto com os sindicatos, para a criação do PT, que hoje preside o país, né? Preside o país há tanto tempo, se tornou uma força de esquerda hegemônica no país. A base do PT é católica, inteiramente católica. O PT praticamente nasceu nas comunidades eclesiais de base. Grande parte dos políticos principais do PT foram pessoas que na juventude eram militantes católicos, né? Então, uma religiosidade, uma experiência religiosa que ela se torna, que ela se politiza no sentido de fazer a crítica social, ela pode interferir pesadamente na dinâmica da sociedade ou no processo político de uma sociedade. Então, o espiritismo tem todas as condições para isso, no entanto, é um movimento de camadas muito altas, de camadas altas que não se misturam com a miséria com a qual eles convivem. Esse é um questionamento que começa a ser feito. Ferdinand, você estava querendo falar, você levantou a mão, é isso? Você está querendo falar, fazer uma pergunta? Não queria, mas eu acho que alguém está antes de mim. Não. A pessoa que estava antes de você saiu. Pode fazer a sua questão. Depois eu acho que eu vou fazer junto, porque o tempo aqui está um pouco corrido. Mas pode fazer sua questão, Fernando. Em princípio, eu tenho duas questões. A primeira questão, que foi um pouco daquilo que você abordou no fim. Quer dizer, a Igreja Católica gerou uma certa teologia da libertação. Em que medida esse movimento influenciou os esquerdos dos espíritos? A segunda questão. Eu sou leigo em espiritismo, mas imagino que as sessões espíritas têm a ver com comunicação com espíritos. Eu pergunto, essas duas linhas, a conservadora e a libertadora, qual é o respaldo que eles encontram nas comunicações com os espíritos? Os espíritos são da esquerda ou da direita? Concluiu, Ferdinand, sua pergunta? Concluiu, parece que serão as duas, né, Ferdinand? Eu vou juntar uma terceira, Signatis, porque eu estou com medo aqui. Eu tenho 3 questões, eu só vou fazer uma.
certo? Não, faça as três, eu dou um jeito. Não vai dar, não. Vou fazer só uma, porque vai ser... a gente já está aqui, faltando só meia hora, aí eu vou... Pronto, você registrou aí as de Ferdinand, né? Sim, sim. Claro. Pronto. Não, a minha, você botou assim, fez muito bem, historicamente, você citou a transição europeia, né, de uma sociedade estamental, de uma sociedade medieval para uma sociedade burguesa, e como sociedade de massa, o capitalismo e tudo mais, e como o espiritismo surge nesse contexto e foi banhado de toda essa influência aí, inevitavelmente, não é? Certo. E com isso daí, quando você respondeu a pergunta de Rodrigo, você disse, olha, é fácil justificar isso, e você mostrou os elementos históricos que o espiritismo adquiriu por essa transição histórica. Ok, eu queria ponderar e fazer uma certa provocação também, não é? Ver como é que você avalia isso, porque isso eu considero que esse ponto está também na ordem do dia, não é? Por exemplo, a gente está vivendo um genocídio a céu aberto, não é? Praticado a céu aberto. A mesma coisa, do mesmo nível que Hitler praticou, a mesmíssima coisa, não é? Está sendo praticado a céu aberto. Com apoio, falo de forma incisiva, com apoio de toda a elite dirigente europeia ocidental, certo? Com apoio dos líderes europeus ocidentais, todos, certo? Alguns fazem alguma mise-en-scène, mas estão apoiando isso abertamente. Do mesmo modo, Estados Unidos, Canadá, ou seja, as elites ocidentais dirigentes, né? Porque o sionismo é, evidentemente, um projeto europeu, na Europa Ocidental, né? Então, eles têm muita dificuldade de fazer, de fato, uma autocrítica do que está ocorrendo lá, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque o espiritismo é também, como você bem situou, um produto do solo europeu, de um contexto europeu. Uhum. Então, quer dizer, quando ele chega aqui e se defronta, por exemplo, com a espiritualidade negra, é como também os europeus que se defrontaram, né, com os indígenas, e volto a dizer, europeus ocidentais. Eu faço questão de enfatizar isso. Ocidental. Porque não foram os cristãos orientais, por exemplo, que vieram praticar genocídio aqui nas Américas. Né? Não foram as igrejas ortodoxas de Antioquia, não. Foram os cristãos ocidentais. Né? As cruzadas são do cristianismo ocidental. Né? Quer dizer, o mais violento historicamente. Né? Então, quer dizer, essa visão europeia ocidental, esse supremacismo ocidental multissecular, né, do qual também surge o espiritismo. Não estou dizendo que o espiritismo é fruto disso, mas nasce nesse contexto. Né? Então, chega aqui e se defronta com um mundo que também não é exatamente ocidental. Então, eu estou pondo aí, porque você falou a questão de classe, a questão da ideologia liberal, o contexto histórico da Europa, mas eu estou pondo também, problematizando aí, essa questão da origem europeia ocidental do espiritismo como algo que, sem ter consciência desse seu supremacismo, né, ou da origem supremacista de onde ele surge, tende também a reproduzir isso, vendo, digamos, as manifestações culturais diferentes da sua como inferiores. Então, eu ponho essa questão, se você visualiza isso como um elemento também importante ou não. Pergunta que eu tenho a fazer. Obrigado. Não, tá. Obrigado a você pela pergunta. De fato, se as duas outras perguntas suas foram desse quilate, aí não tem jeito de responder em meia hora. Mas eu diria o seguinte, primeiro respondendo ao Ferdinand,
Sim, Ferdinand, existe sim alguma influência da experiência católica no movimento espírita progressista hoje, especialmente no grupo Espíritas à Esquerda. Me foi dito pelo Sérgio Maurício, que foi esse que organizou junto com a Dora Encontro esse livro, cujo capítulo 10 é o meu texto sobre conservadorismo no Espiritismo. Ele mesmo me falou que ele, para coordenar o grupo, o coletivo Espíritas à Esquerda, ele utilizava muito a experiência, ele pegava como padrão ou como referência muito a experiência das comunidades eclesiais de base e do modo como a Igreja Católica estabeleceu a teologia da libertação e a divulgou dentro da Igreja. Como a teologia da libertação fomentou um tipo de experiência específica dos católicos a partir da ideia daquela da opção de Jesus Cristo pelos pobres, a partir da ideia de enxergar Jesus Cristo como um pobre, que é basicamente o fundamento dessa teologia. Com uma inspiração marxista muito forte, é preciso que se diga, né? A teologia da libertação, na verdade, é resultante de um diálogo entre uma mentalidade marxista e a noção teológica católica, uma espécie de conversão católica do marxismo, a teologia da libertação, né? Então, sim, tem alguma influência da teologia da libertação, sim. Embora o espírita progressista, uma parte significativa dos espíritas progressistas se autodeclare como laicos, que é uma corrente espírita no Brasil. A maior parte das pessoas estão na região sul, lá no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, mas sobretudo no Rio Grande do Sul, onde eles têm, inclusive, uma instituição, que é o CCEPA, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, que é uma instituição que lidera o movimento chamado movimento laico no Espiritismo. Eles se autodenominam laicos e livre-pensadores. É uma parte do movimento espírita brasileiro que discorda do Espiritismo como religião. Eles acham que o Espiritismo tem que ser ciência, filosofia e moral. Não tem que ter religiosidade, não tem que ter religião. E eles acham que o Espiritismo religioso brasileiro é uma distorção daquilo que era a proposta original de Kardec e tal, e aí tem todo um debate. Mas, então, nem toda a experiência progressista é inspirada na experiência católica, né? Somente aquela que se afina mais com o espiritismo religioso, que não quebra completamente os laços com as práticas religiosas. Mas os laicos, eles não atentam para isso. Com relação à comunicação dos espíritos, Ferdinand, uma das coisas que a pesquisa que a gente tem feito, hoje eu estou tocando uma pesquisa sobre a mediunidade espírita. É uma pesquisa que ela é aprovada pelo Conselho de Ética da PUC de Goiás e pelo Conselho de Ética da Universidade Federal de Goiás. Pesquisa acadêmica que a gente realiza junto a instituições espíritas sobre mediunidade. O que a gente tem constatado, Ferdinand, é que os espíritos que se manifestam num grupo mediúnico qualquer são sempre espíritos que estão relacionados com a cultura daquele grupo. Então, se o grupo mediúnico for conservador, lá vão aparecer espíritos de direita. Se o grupo for progressista, lá vão aparecer espíritos de esquerda. É isso que acontece. Isso leva, inclusive, algumas pessoas a questionarem: não tem espírito nenhum, ali é só os médiuns mesmo. O que é uma explicação razoável. Mas, como a gente, no campo das ciências da religião, a gente pesquisa os grupos religiosos sem questionarem a interpretação que eles fazem do fenômeno, na nossa pesquisa a gente considera que são espíritos desencarnados mesmo, mas que o vínculo cultural da manifestação mediúnica com a cultura do grupo é muito forte. É muito forte. É muito raro você ver algum espírito que discorda fortemente do grupo no qual ele se manifesta. Então, os espíritos explicam que é o processo de afinidade espiritual, né? É a afinidade espiritual que você
Os espíritos desencarnados que se aproximam de você são espíritos que se afinam com você, são espíritos que gostam de você, que concordam com as suas ideias. E isso é razoável pensar, né? A gente só anda com quem a gente gosta, a gente só anda com quem mais ou menos está de acordo com o pensamento da gente, né? O bolsonarismo, inclusive, ele gerou um processo de divisão de famílias, de divisão de pessoas e tal, que foi muito forte, justamente por causa disso, né? Então, é razoável. Então, é isso que a gente constata. Há, sim, espíritos de esquerda e espíritos de direita. Mas como o espiritismo brasileiro é majoritariamente conservador, os espíritos que se manifestam são majoritariamente conservadores. Eu não consegui ainda conversar com Max Weber, com Karl Marx, com Emile Durkheim nas reuniões mediúnicas que eu estou pesquisando, não. Eu falo para eles, eu ainda tenho essa esperança, mas ainda não se manifestam, não. Então, aparecem aqueles que são fortemente vinculados à cultura do grupo, à cultura dos próprios médiuns, né? E com relação à questão do sionismo, eu não sei se é o nome, está aparecendo Instituto de Formação Humana. Policarpo, Signat, José Policarpo. Desculpe, Policarpo. Então, Policarpo, com relação à questão do sionismo e do genocídio em Gaza, primeiro eu vou concordar integralmente com a interpretação que você faz, né? Não me parece discutível que o que aconteça em Gaza seja um genocídio. Não me parece discutível isso, né? Que não perde nada para os outros genocídios que a gente já viu na experiência histórica mundial. É algo que, sem dúvida nenhuma, eu acredito que vai envergonhar a Israel o resto da sua história. Eu não tenho dúvidas disso, de que ainda vão. Eu espero que os judeus venham conseguir reverter, a superar esse processo de violência da extrema-direita naquela região e que isso possa ser historicamente reposto um dia. Mas eu não tenho ainda nenhum tipo de referência bibliográfica ou referência histórica para coligar as interpretações do judaísmo ao espiritismo. O espiritismo ele nasce dentro de uma experiência cristã. Ele é marcadamente cristão. O Allan Kardec ele era filho de pais. Parece que o pai era protestante e a mãe católica. Então, ele nasce dentro de uma experiência de efervescência religiosa própria da França da época, marcadamente das religiões cristãs. A interpretação que Allan Kardec vai fazer dos textos cristãos, ela tem as referências judaicas que são trazidas pela Bíblia cristã. Então, eu não conheço alguma experiência mais marcadamente nisso. Em São Paulo, existe uma instituição, eu acho que ela existe até hoje, eu não tenho certeza se ela ainda existe, mas eu acredito que existe até hoje. Existe uma instituição chamada Sinagoga Espírita. Sinagoga Espírita, que de repente pode ter tentado, mas eu não conheço a experiência da instituição, só sei que ela existe. E com certeza deve relacionar de alguma forma a Torá judaica com a doutrina espírita, ou fazer uma interpretação espírita do judaísmo, como Allan Kardec fez da experiência cristã. Mas eu não sei te dizer, e como o movimento espírita tradicional ele não tem por costume assumir posturas públicas de natureza política, né, eu não sei te dizer se a posição hegemônica do movimento espírita é pró-Israel ou é pró-Palestina. Eu sei que no movimento espírita progressista, nessas correntes progressistas que eu acompanho pesquisando, que a minha pesquisa é basicamente sobre essas correntes, nessas correntes progressistas há uma forte crítica, essa mesma que você compartilhou comigo, em relação ao genocídio em Gaza. Existe o Elias Inácio, que já se manifestou numa live dele, ele tem um dos que mais fazem sucesso no movimento espírita hoje, é um goiano, que ele tem um perfil no Facebook chamado Fronteiras do Pensamento Espírita,
em que ele assume essas posições políticas. Então, a posição fortemente pró-Palestina, crítica ao genocídio que Israel promove em Gaza, o Elias várias vezes já disse expressamente isso. Então, este movimento, sim, é um movimento de esquerda, um movimento progressista, fortemente posicionado em favor da população palestina, em favor da criação de um Estado palestino. Mas aí a diferença é que esse movimento ele rompeu com a ideia de não falar de política. Ao contrário, ele se posiciona politicamente, não perde oportunidade para se posicionar politicamente. Então, eles combatem o bolsonarismo, combatem o negacionismo das vacinas, eles combatem o negacionismo científico das correntes bolsonaristas, combatem as posturas da direita brasileira, da extrema-direita brasileira, de maneira muito explícita, de maneira muito forte, discutem a questão dos direitos humanos, a questão estão discutindo hoje o problema do aborto. É um movimento espírita que discute aborto do ponto de vista da saúde da mulher, né? Assim, e que são favoráveis à descriminalização do aborto no Brasil. Então, são movimentos que assumem as posturas de esquerda de maneira muito explícita. O movimento espírita tradicional, não, ele fica em silêncio em relação a tudo isso. Então, pode estar acontecendo um genocídio em Gaza, que o espírita tradicional, a hegemonia do movimento espírita, ela é, pelo menos como manifestação pública, indiferente a isso. Né? Eles dizem que isso são problemas materiais, são problemas políticos e que não dizem respeito às questões espirituais. Eu até já questionei isso entre eles, como se fosse possível você promover um genocídio e isso não ter consequências espirituais. Não sei de onde que eles tiraram essa separação entre a dinâmica da espiritualidade do ser humano e aquilo que ele e as relações de violência que são estabelecidas historicamente pelas instituições e pelas pessoas. De forma que é uma contradição, e aí sinceramente eu não sei. Não há uma posição assumida disso. Mas não me estranharia, Policarpo, que uma parte significativa do movimento espírita fosse sionista. Se ela foi bolsonarista, então o céu é o limite para esse tipo de posicionamento, né? Eu vivi para ver espírita a favor de armas, a favor de armar a população. Nunca pensei que isso fosse possível. É um movimento largamente pacifista. Eu falo até, a pessoa quando se torna espírita, ela melhora como pessoa, ela fica uma pessoa mansa, uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa boa de conversar, ela não agride ninguém. Mas eu tive a experiência de ver espíritas a favor das armas e contra o Bolsa Família. Eu cheguei a escutar de uma liderança espírita, pasmem os senhores e senhoras, uma liderança espírita de Goiânia, inclusive ela morreu recentemente, morreu mês passado. Chamava-se Tânia, essa senhora. Era dirigente de uma instituição espírita aqui de Goiânia. Na época do primeiro governo Lula, ela falou para mim que ela era contra o Bolsa Família, porque ela achava que os governos do PT estavam querendo destruir o espiritismo. Porque ela tinha vivido a experiência na periferia, no centro espírita dela, lá na ação social da periferia, de pessoas que não queriam mais ir no centro no fim de semana para tomar a sopa fraterna que eles ofereciam. Aí, por que eles não estavam querendo tomar sopa? Porque eles tinham melhorado de vida com a Bolsa Família, com a ajuda de governo e tal. Então, eles não estavam mais se sentindo necessitados a ponto de fazer fila para tomar sopa de centro espírita. E aí ela ficava indignada com isso. O governo do PT estava querendo extinguir o espiritismo, ao extinguir a pobreza. Eu achei isso de uma... eu achei um absurdo, assim, sem par, mas é a mentalidade acrítica, né? E não é uma pessoa ruim, não. Eu até diria assim, lá para o Antônio Nelson, quando ele falou, olha, as coisas que o Divaldo fez, o Divaldo era um homem extremamente bom, sem dúvida nenhuma, era uma pessoa boa, uma pessoa generosa, que doou sua vida inteira
para o Espiritismo, para Mansões do Caminho, para a obra social que ele construiu. Uma dignidade fora do comum. Não, os espíritas não são pessoas ruins, né? Quando eles entram na política, é que o equívoco se torna grandioso, mas justamente porque falta essa formação para uma mentalidade crítica. O que faz o conservadorismo não é a índole das pessoas, não é uma questão moral, não é uma questão individual, não, gente. É um problema cultural e político. E que tem que ser trabalhado, eu tenho falado isso para os espíritas de esquerda, e tem que ser trabalhado como cultura e como política. Há uma cultura para se transformar. Tem que mudar as instituições, mudar a política desse movimento, para que ele possa, as pessoas possam despertar para determinadas formas de pensamento que elas antes não cogitavam. É um problema de cultura e de conhecimento. Não é de índole. Não é de índole moral. São pessoas excelentes, né? Equivocadas do ponto de vista político, a ponto de, às vezes, apoiar genocídios. É uma contradição, mas é a contradição dos nossos tempos, né? Nós temos que saber, isso não existe só no Espiritismo, em todas as comunidades religiosas você vai encontrar esse modelo de cristão, esse modelo de religioso. Se você pensar a ética do cristianismo, você não compreende. Você vai falar como Gandhi falava, né? Depois, o Gandhi falava assim, que depois que ele tinha lido o Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 5 e capítulo 6, né? Depois que ele tinha lido o sermão, depois que ele leu o Sermão da Montanha, ele ficou admirado e se perguntou como é que pode uma árvore dessa gerar os frutos que nós conhecemos. Falou, amo muito o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Então, faz parte, gente, é assim o ser humano. Infelizmente, vamos caminhando para o final, não é, desse banquete espiritual, intelectual maravilhoso aqui. Faltam 7 minutinhos. Eu não vou mais abrir para outra pergunta, porque pode ser muito consumir muito tempo. Então eu deixo as últimas palavras para você, Luiz Ignacio, se você quiser dar algum fechamento, né, nessa sua fala, né, e desde já agradeço imensamente a você, especialmente por sua generosidade, seu tempo e o brilhantismo de sua fala aqui, e agradeço especialmente a cada pessoa que se inscreveu nesse evento e a cada pessoa aqui presente que sentiu importância desse momento e está aqui valorizando e abrilhantando esse momento. Muito obrigado pela presença de cada pessoa aqui. Então, passo a palavra para você, Luiz Ignacio, para você fazer o fechamento de sua fala, como você achar melhor. Muito obrigado. Não, pessoal, eu só gostaria de agradecer profundamente a lembrança do meu nome para dialogar com vocês. Eu me coloco à disposição do Instituto de Formação Humana para o que vocês considerarem útil, necessário ou proveitoso para o debate a respeito dessas questões e de outras, né? Eu sou estudioso de ciências da religião, estudo não só o espiritismo, estudo o espiritualismo, especialmente o espiritualismo brasileiro, as correntes esotéricas, os movimentos New Age, essa miríade de pequenas e minoritárias filosofias espiritualistas que existe no Brasil e em outros países, e eu fico à disposição de vocês para efetuar debates dessa natureza, sempre que vocês julgarem que eu possa contribuir. Eu agradeço profundamente essa oportunidade e me coloco, de fato, à disposição para contribuir para aprender também. Muito, muito obrigado de coração a vocês.